Diário não oficial do Brasil. Dia 22/365, terça-feira, quinto dia da blindagem do Bolso Filho. Informes da imprensa nacional. O Bolso Filho homenageou integrantes da milícia que matou Marielle Franco e empregou parentes de integrantes da milícia que matou Marielle Franco. 1. O presidente da República do Brasil vai à TV italiana disseminar fake news. Uma narrativa para atribuir a Dilma Rousseff participação na organização Vanguarda Popular Revolucionária, que num confronto com os militares que haviam tomado de assalto o país, matou um sargento. Numa evidente tentativa de estabelecer um paralelo com a trajetória do extraditado Battisti. Esse discurso, cuidadosamente planejado, visa criar a imagem de salvador da pátria contra supostos terroristas daqui e da além-mar. A atuação política de Dilma Rousseff é pública, de fácil acesso a alfabetizados. Dilma era da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, sem qualquer relação com a ocorrência citada e não participou da luta armada. 2. O governo pretende criminalizar os movimentos sociais para deixar sem nenhum controle os terroristas capitalistas que atacam, das mais diversas formas, a vida da população. 3. Se o campo não planta, a cidade não janta. Os 35 anos do MST nos fazem refletir qual a não política de reforma agrária e o terrorismo apoiado pelo Estado brasileiro. Os agrotóxicos, mais de 40 substâncias proibidas em outros países do mundo e liberadas para as nossas mesas, e o avanço das milícias organizadas sobre terras indígenas e quilombolas e ataques à terra e à produção de todos os pequenos proprietários. 4. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Possui mais de 100 cooperativas, 1.900 associações agroindustriais, realiza pesquisas, tem uma escola de formação, 1.500 escolas para jovens de 7 a 14 anos. Investe na educação de jovens e adultos. 5. A agricultura familiar responde por 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas o governo Bolsonaro representa o latifúndio e tem que criminalizar os movimentos sociais para abrir espaço para os que devem impostos de montantes consideráveis possam monopolizar a produção agrícola e nos expor como cobaias e mercado para os agrotóxicos proibidos em outros países. 6. Usando o Intercept como fonte, vemos o Grupo Naum, devedor de 1,2 bilhões de impostos e mantendo terras improdutivas, conseguir um processo inédito condenar 4 integrantes do MST em decisão que assume a tese de que o MST é uma organização criminosa. 7. O não projeto de país de Bolsonaro não sustenta nem 6 minutos de discurso em um fórum econômico e não tem respostas para as questões fundamentais do país. Afinal, produzir não parece uma palavra que faça parte do vocabulário do presidente eleito. Dia 23/365, quarta-feira. Sexto dia da blindagem de Bolso Filho. Será uma repetição do caso Aécio? Ou Temer, do Sempre Livre? 1. Bolsonaro em Davos surpreende no único sentido. Tanta gente no avião e tanta inutilidade no papel. Será possível? Ou é um ato proposital para expor o presidente eleito ao ridículo? Se for uma trama para derrubá-lo e ridicularizá-lo, o Bolso Filho faz parte? 3 ministros, 6 minutos, 2 minutos por ministro. Por que não deram um Google e copiaram algum discurso de um estadista fazendo alguma alteração? Assim, de Lula, por exemplo. Fariam as devidas adequações de estilo, colocavam alguma homofobia, misoginia, transfobia, espancavam alguns trabalhadores chamando de vagabundos, estava pronto, no estilo perfeito. Qual o salário de um ministro para patrocinar tal vexame? Porque o presidente foi eleito, não importa a forma, mas os ministros foram escolhas. De quem mesmo? Disposição pública para desgastar ao máximo. 2. O Ibovespa despencou, o dólar subiu, o franguinho dos árabes bateu asas com requintes de vexame, ou seja, o mercado que elegeu e patrocinou a escalada de tal absurdo político que Bolsonaro representa não aprovou seu primeiro passo no mundo exterior. A pancada no agronegócio, representada pela queda das exportações de frango, é um dos tantos desastres da política externa, em nome do Messias que virá a Jerusalém. Em nome do projeto de Netanyahu. 3. Mas o único recado que a trama contra os trabalhadores e pequenos produtores e agricultores brasileiros que o projeto Bolsonaro representa foi dado. Reformas da Previdência tributária, sobretaxar o trabalhador, precarizar o trabalho, perdoar as dívidas das grandes empresas, o capital financeiro delira, e nos transformar em escravos. 4. A metralhadora giratória não é de brinquedo. Os danos são reais.
Dia 24/365, quinta-feira, 7º dia de blindagem do Bolsa Filho. Hoje, 24º dia. O comentário inclui o Congresso Nacional. O Senado não tem um gabinete de número 24, porque os machistas absurdos não querem um gabinete 24. São políticos eleitos para legislar num país em que o nível de machismo é esse. O número 24 se refere a viado. No jogo do bicho, talvez, não me dou ao trabalho. E isso cria toda uma questão no Senado que deveria estar se ocupando em criar uma nova legislação para romper com a cultura da LGBTQI-fobia, criando medidas de proteção à população. O número 24 também se refere a um dia inteiro. Um dia inteiro no país significa pelo menos a morte de mais um homossexual, 15 atos de violências contra homossexuais, 30 denúncias de violências contra homossexuais. Meninos e meninas serão expulsos de casa, sofrerão bullying e talvez se suicidem. As estatísticas que eu busquei hoje são um pouco contraditórias, mas diversos veículos nos colocam no topo dos países da intolerância com orientação sexual. Esses números aligeirados não contam histórias terríveis como matar uma pessoa trans e arrancar seu coração. O presidente eleito também é parte dessa política de preconceito. Prefiro ter um filho ladrão a um filho viado estimula a violência e coloca a sexualidade como um dos fatores para o exercício dessa violência ao afirmar que o filho viado se cura na porrada. Parece aumentar uma percepção de que a AIDS é uma doença moral. Apontamos a retirada do Estado de programas de prevenção nas áreas de infectologia e imunologia e de assistência integral à saúde. Tudo tratado como uma ideologização da saúde. Isso no país do estupro. São essas questões sobre as quais o Congresso e a presidência deveriam se debruçar. Mais que o vazio de Davos e a ausência em coletivas. A ausência do Congresso para encarar de frente a necessidade de políticas públicas. Nossas estatísticas nas 24 horas do dia são só a ponta do iceberg diante do corte dessas políticas públicas e do incentivo explícito ao aumento da violência. Na comitiva que foi a Davos apenas garantir a redução de investimentos públicos, o jornal Estadão flagrou e ridiculariza uma fala de um dos bolsofilhos que acompanha a comitiva. O deputado federal Eduardo Bolsonaro pergunta aos integrantes de sua mesa no café da manhã se a palavra trilionário tem H. A resposta para o deputado é que homofobia começa com H, ausência com A. Dia 25/365, sexta-feira. 8º dia da blindagem do Bolsa Filho. As milícias tiveram um dia de glória com grandes avanços. O seu ápice foi um presidente da República, também conhecido como Parvo de Davos, ir ao Twitter comemorar a saída para o exílio de um deputado federal produtivo e combativo, ameaçado de morte pelas milícias. O presidente comemorou como quem comemora um gol. Nesse jogo passamos o constrangimento de uma derrota. Milícias 7, Brasil 1. 1. Jean Willis vai para o exílio. Vai amplificar a voz de todos os brasileiros, mas não pode mais legislar. 2. O Brasil reconhece um golpista autodeclarado presidente da Venezuela a serviço de Trump e das petroleiras americanas em mais uma desastrada ação de subserviência. 3. A lei da mordaça. Recuo na lei de transparência da informação, uma das maiores conquistas da real luta anticorrupção no Brasil. 4. Bancos desobrigados a dar informação à COAF com relação a parentes de políticos. Medidas em homenagem a Flávio Bolsonaro e família e a milícia. Abre caminho livre para a corrupção. Flávio Bolsonaro é aquele que homenageou um PM no período da homenagem e estava preso por assassinato. Eleito senador, o papai acha que as questões dele não são de governo. 5. Jair Bolsonaro faz retrospectiva do futuro e confirma que ele estará lá, nesse futuro sombrio. 6. Criado o Conselho para barrar a demarcação de terras indígenas. 7. Violência contra a mulher chega a recordes absurdos no país. 107 casos em 21 dias de janeiro. Versus 1. Davi Miranda, negro, homossexual, periférico, assume na Câmara Federal como suplente de Jean Willis, que se exilou. Nossa força, nossa voz. Esse jogo não pode ser 7-1. Dia 26/365, sábado, 9º dia de blindagem do Bolsa Filho. E a lama que acompanha o governo Bolsonaro se materializou em Minas e matou muitas pessoas. Pelo menos 200 empregados da Vale estão desaparecidos, mais de 150 pessoas da região, 7 mortos, não sei quantos feridos. É verdade que a questão não começa com Bolsonaro, que o Ministério Público não cobrou a multa no caso Mariana, que a Vale saiu isenta do imenso crime ambiental que cometeu e que isso aconteceu no governo Dilma Rousseff e teve seu engavetamento cínico no governo Temer.
É verdade que as questões ambientais não foram bem resolvidas em nenhum governo e que o pouco que se construiu foi resultado de muita luta dos trabalhadores e ambientalistas. É verdade que o presidente eleito pronuncia impropérios sobre a parca fiscalização ambiental que o Brasil ainda possui, mas considerada abusiva para com os pobres empresários como a Vale. Pensa ainda que questões ambientais são coisas da esquerda marxista. É verdade que seu ministro do Meio Ambiente representa o interesse das mineradoras, tendo sido condenado por improbidade ambiental e por favorecimento às mineradoras. É verdade que o presidente eleito pensa que um crime ambiental dessa proporção não tem nada a ver com o governo federal, de acordo com o site de notícias UOL. É verdade que a venda da Vale tornou as questões de mineração muito mais brutais, uma vez que ficou entregue ao famigerado mercado internacional. E o nosso papel nesse capitalismo global é de território de extrativismo com mão de obra barata e condições de funcionamento precários. O nome disso é racismo ambiental. A mesma questão está acontecendo com os territórios indígenas no momento. É verdade também que a Vale já impactava o meio ambiente e matava criancinhas desde tempos atávicos, vide poluição em Vitória e Porto Tubarão. É verdade que tudo isso, esse crime, é pensado e planejado pelo capitalismo, radicalizado no ultraliberalismo que o projeto Bolsonaro representa. Todas essas verdades estão bem longe das fake news diárias desse projeto fascista. A questão real do capitalismo é esta, representada por Fábio Schwartzman, presidente da Vale, que vai sentir muito, tratar como uma fatalidade e seguir cometendo muitos outros crimes. A máxima bandido bom é bandido morto, gritada pelo presidente, também não vai valer para esse cidadão. Mortos mesmo são os trabalhadores, os moradores da região, os índios pataxós que vão ficar sem território. É verdade que o presidente, que era parlamentar à época de Mariana, não pode mencionar que os outros não fizeram nada. Desconhecemos qualquer projeto ou sensibilidade da sua parte para apontar soluções. Já que vemos diariamente tantos trocadilhos infames, fazemos o nosso. Ao que parece, a vida não vale nem mesmo a mais-valia. Entre estatais e multinacionais, quantos ais, Carlos Drummond de Andrade. Dia 27/365, domingo. 10º dia de blindagem do Bolso Filho. Ninguém foi preso pelo crime ambiental da Vale, segundo dia. Hoje é dia de luto. 34 corpos encontrados, 287 desaparecidos, os números oficiais. As mineradoras silenciam todos os poderes, mas existe resistência. Existe uma força organizada dos movimentos atingidos por barragem, cujo site é www.mabnacional.org.br. Da implantação das mineradoras ao crime por negligência, esse movimento social esclarece, informa, luta contra a ação criminosa das mineradoras. Consegue pouca escuta, as mineradoras são poderosas. Poderiam ser estatais, com funcionários treinados, como eram inicialmente a Vale e a Petrobras. Sucateados, terceirizados e quarteirizados, submetidos a condições precárias de trabalho, quase não faz diferença em termos de funcionamento ser estatal ou privado. Reafirma ainda que a Vale não era inócua à população quando estatal, mas nunca houve registro de desastres nas proporções de Mariana ou Brumadinho e já são 12 desastres pós-privatização. A privatização foi um presente de Fernando Henrique Cardoso aparente em 1997. Mas poluía e impactava o meio ambiente. O setor deveria ser estatal porque é perigoso e é estratégico para o país. Quanto a Mariana, o caso corre até hoje no TRF4 lentamente. 3 anos e só 1% da multa foi paga. O decreto de Dilma Rousseff, que caracteriza o caso como desastre natural, que maldosamente estão espalhando como se fosse uma naturalização do crime, e não é, permitiu para as vítimas o saque do FGTS. Dilma determinou a multa e o golpe de Temer e associados cancelou. É sempre o Estado respondendo pelos crimes que acontecem no campo privado. Mas hoje ainda é dia de luto. Dia 28/365, segunda-feira, 11º dia de blindagem do Bolso Filho. Crime ambiental de Brumadinho. Ninguém foi preso. 60 pessoas mortas, 382 desaparecidos, terceiro dia. Eu poderia falar de Brumadinho e aprofundar sua tragédia desde a privatização da Vale. Eu poderia falar de educação, da proposta de homeschool até a escolha direta de reitores de universidades federais. Eu poderia falar do escárnio do ministro da Justiça com Jean Willis, mas algo me chamou mais atenção do que tudo isso. Mourão. É sério que Mourão desponta como alternativa razoável a Bolsonaro, com torcida e tudo até do campo progressista. É tão absurda essa proposta quanto achar que Moro era um juiz que se converteu ao bolsonarismo quando ele, na sua sanha justiceira, representa essa corrente muito claramente todo o tempo. O projeto Milícia Caserna Toga Ultraliberalismo anda junto e misturado desde sempre. A dupla Bolsonaro-Mourão foi eleita junta.
com um projeto claro, apesar de não ter dito no seu programa, do retorno e aprofundamento do neoliberalismo. Com claras opções fascistas de supremacia branca, desenvolve um thriller de terror que eu denominaria Neoliberalismo Parte 2, A Revanche. Uma série que não pretende durar apenas 4 anos, com um roteiro escrito pelos piores roteiristas classe Z de Hollywood, argumento de Trump e petroleiros estadunidenses e esses atores principais, Bolsonaro Mourão, Milícia Caserna, Mouro Guedes, Toga Neoliberalismo, não estão para enganar ninguém. Lauro Campos, ex-senador do PT e do PDT, chamou o FHC do antipresidente da antinação numa definição brilhante. Bolsonaro e Mourão estão nessa pegada, dos antipresidentes. O projeto neoliberal volta agora sem ritos, sem firulas. O príncipe da privataria que distribuiu o país para qualquer holding que aparecesse, deixou as contas públicas detonadas. Não teve tempo de concluir o seu trabalho. Nessa nova temporada, alerta de spoiler, o Brasil morre no final. Os rituais satânicos de Higienópolis foram dispensados, agora é sem disfarce e com telégrafos discursos de 6 minutos. Cada ministro representando um crime diferente, numa área diferente. A única parte democrática do governo é essa, ampla, geral e irrestrita representação de facções diferentes. Da ilegalidade da toga agindo politicamente para favorecer grupos diversos, ao papel deprimente das mulheres. As mulheres têm os papéis de estereótipos que o patriarcado distribui. A Má, representando o agronegócio que está avançando sobre as terras indígenas. E a Louca, responsável por criar performances polêmicas, mas que avança nas suas propostas também de genocídio da população indígena, das mulheres e das crianças brasileiras que em breve nem direito à escola pública terão. Eu nunca assisti os filmes de Fred Krueger, mas Trump deve ter economizado no roteiro e dado Ctrl+C e Ctrl+Z.